O que aconteceria com a gente e com o nosso planeta se ele se tornasse tão grande quanto o Sol? O diâmetro da Terra é de 12.742 quilômetros. Atravessá-lo é como fazer 3 viagens de ida e volta de uma ponta a outra dos Estados Unidos. Isso não parece muito, certo? Bom, que tal repetir essa jornada outras 305 vezes? Imagine as despesas com gasolina. Este é o diâmetro do Sol, cerca de 1.392.700 quilômetros. É difícil comparar o Sol com a nossa Terra, considerando a diferença de tamanho. Então, o que aconteceria conosco se o nosso planeta tivesse o mesmo tamanho do Sol? Existem 4 cenários possíveis, dependendo do que queremos dizer quando dizemos do tamanho do Sol. Cenário 1. A Terra se torna tão grande quanto o Sol, mas sua massa permanece a mesma. Um planeta colossal com a massa de uma pequena Terra. Primeiro, diga adeus à gravidade. Quanto mais massivo o planeta, mais forte a sua gravidade e vice-versa. Um planeta tão leve simplesmente não seria capaz de atrair nada para si. A gravidade cria todas as substâncias pesadas, de pedras a continentes inteiros. Tudo é mantido graças a ela. Acredito que você já adivinhou o que teria acontecido sem a gravidade. Todos nós nos transformaríamos em partículas de poeira. Sim, a Terra simplesmente se tornaria uma nuvem de poeira. E para piorar a situação, a gravidade de outros planetas nos esticaria para os lados, não deixando nenhuma chance de unir nosso planeta novamente. Esse cenário não parece muito bom, não é? Por sinal, mesmo que a Terra de alguma forma permanecesse um planeta, a vida não poderia ter se originado nessas condições. Teria havido uma distância considerável entre o centro da Terra e a superfície. E lembre-se, a massa do planeta é mínima, então não tem gravidade. Simplesmente a atmosfera não seria mantida, e sem a atmosfera, os organismos vivos não poderiam se desenvolver. Não que isso teria importância, pois afinal a Terra agora é uma nuvem de poeira. Então agora essa nuvem, com um peso de cerca de 10 planetas Júpiter, está se acumulando no espaço. Como resultado, ela colapsa, se transformando em uma estrela. Diga olá para o novo Sol. Cenário 2. Funciona tanto como um cenário separado quanto como o resultado do anterior. A Terra se tornaria tão grande quanto o Sol e teria a massa dele também. Agora temos 2 sóis. Nos tornamos o que chamamos de sistema estelar binário. Você sabe o que isso significa? É hora de destruir todo o nosso sistema solar. Imagine ter 2 centros de massa em um sistema. As órbitas dos planetas se tornariam instáveis, perturbadas por uma mudança tão repentina. Uma vez que eles se aproximassem da nossa ex-Terra, entrariam em colapso imediatamente, seja por forças de maré ou pelo impacto da ex-Terra. Sim, até gigantes gasosos. Estou olhando para você, Júpiter. Você sabe qual deles sobreviveria e finalmente se vingaria de nós? Plutão. Provavelmente seria o último ex-planeta restante em todo o sistema. Ele fica muito longe para notar qualquer alteração, exceto por um aumento na massa do centro do sistema. Então a órbita de Plutão se aproximaria do nosso sistema binário, e é isso. A Terra e o Sol teriam que aceitar que Plutão seria seu único amigo agora. O disco protoplanetário que formou nosso sistema há bilhões de anos não existe mais. Portanto, não podem ser criados outros planetas em nosso sistema. Está tudo bem, mas e quanto à Terra em si? Como seria a vida? Vamos ver. As noites e os dias agora duram mais por causa do aumento do tempo de rotação da Terra. Provavelmente há uma queda significativa de temperatura nos polos norte e sul. Mesmo no nosso pequeno planeta atual, mal se recebe luz solar. Então, se o tamanho da Terra aumentasse, a área dos polos que recebem luz solar diminuiria ainda mais. Pelo lado positivo, há muito mais espaço agora. Chega de problemas de superpopulação. O planeta é tão grande que você levaria anos para ir de um ponto a outro. Sim, se você pensar sobre isso, provavelmente seríamos muito solitários nessa situação. Mas ei, quem sabe? Talvez os foguetes se tornem nosso principal meio de transporte. Isso seria incrível. Existiriam muitas áreas vastas e desconhecidas que nenhum ser humano jamais viu ou visitou. Também não saberíamos sobre a existência de muitas civilizações e tribos diferentes. Séculos se passariam e muitos de nós iríamos embora sem nunca conhecer outras pessoas ou aprender sobre elas. E isso se pudéssemos andar. Nossos ossos não suportariam nosso peso com uma gravidade tão considerável e nossos corações teriam que trabalhar 2 vezes mais para nos manter vivos. Os pássaros não poderiam mais voar. Nada poderia, para ser exato.
Todas as árvores existentes cairiam e as novas cresceriam rentes à terra, como grama. E por falar em árvores, e quanto ao nosso ecossistema? Bom, não vai nada bem. Se não apreciamos o meio ambiente em nossa pequena terra agora, imagine o que aconteceria se tivéssemos um espaço tão grande à nossa disposição. Eu até presumo que nossas toneladas de lixo teriam dominado até mesmo aqueles suprimentos intermináveis de árvores e água limpa que teríamos em nossa nova grande casa. Nossas máquinas e robôs teriam que ser enormes para fazer pelo menos algo agora. Isso porque até mesmo fazendas comuns agora são do tamanho de estados. Eu também presumo que seria muito mais escuro do que estamos acostumados. A Terra é tão pequena agora, imagine o que vai acontecer quando nosso planeta se tornar do tamanho do próprio Sol. Menos luz solar significa que provavelmente precisaríamos de um Sol artificial. Além disso, as diferenças de temperatura na superfície do planeta seriam enormes. Se você estiver surpreso, provavelmente subestimou o tamanho do Sol. Ele é quase 110 vezes maior que a Terra. Nosso novo equador da Terra é igual a 35 equadores terrestres atuais. Ah, e você se lembra de Plutão? Bom, é a nossa única lua agora. A primeira provavelmente teria se chocado com o nosso planeta há muito tempo, fazendo-nos compartilhar o destino dos dinossauros. Nesse caso, toda a água provavelmente evaporaria do nosso planeta. De qualquer forma, existem milhares de possibilidades ruins, mas vamos seguir em frente e nos concentrar em algo bom. Cenário 3. A mesma coisa, mas a Terra mantém sua densidade. Este aqui é um cenário interessante. Não somos mais um planeta, somos uma estrela. Na verdade, nos tornamos ainda mais massivos do que o Sol. Nosso planeta agora tem uma massa de 3,9 sóis, porque precisamos equilibrar nossa baixa densidade de alguma forma. Em suma, seria quase o mesmo que no cenário 2, mas com consequências mais interessantes a longo prazo. Como a nossa Terra se tornou 4 vezes mais massiva que o Sol, ela queimaria seu combustível mais rapidamente, então evoluiria. E dependendo da massa de seu núcleo, se tornaria uma supernova, ou simplesmente sopraria suas camadas externas para formar uma nebulosa planetária. Se tornasse uma supernova, o Sol que estava tão perto de nós explodiria. E agora, há apenas uma estrela de nêutrons, ou seja, uma estrela feita de matéria de nêutrons degenerada. Essa coisa é ultra densa e gira muito rapidamente, então é melhor você ficar longe. Se a Terra se tornasse uma nebulosa, o Sol coletaria toda a poeira e a adicionaria à sua massa. Assim, temos um Sol um pouco mais massivo e uma anã branca. O tempo passa e o vovô Sol vive sua vida até o final. Torna-se uma gigante vermelha depois de esgotar o hidrogênio em seu núcleo. Começa a se expandir e deixa seu material, principalmente hidrogênio, na anã branca que somos nós. Quando a matéria atinge temperaturas e pressões altas o suficiente, a fusão nuclear acontece. Nós nos tornamos uma nova. Oba, somos uma estrela de novo. Uma solitária, mas uma estrela mesmo assim. O que acontece a seguir? Veja, uma estrela é uma batalha de forças opostas. Uma delas é a gravidade, que tenta de todas as maneiras possíveis comprimir em uma pequena bola o máximo possível. A segunda é uma pilha de combustível no núcleo da estrela, que, enquanto queima, forma toneladas de energia e temperaturas quentes substanciais. Enquanto essas forças estiverem em equilíbrio, a estrela vive. Mas quando o combustível da estrela se esgota, a estrela esfria. A pressão dentro dela cai. Isso significa que a gravidade venceu. Ela aperta a estrela com todas as suas forças e, como resultado, a estrela diz: "Viva!" Em apenas 15 segundos, a luz mais brilhante que você já viu em sua vida pisca, e nossa ex-Terra se torna uma supernova, deixando uma deslumbrante nebulosa para trás. De qualquer forma, não se preocupe. Na verdade, é impossível para um planeta rochoso ser do tamanho do Sol. Apenas outras estrelas podem ser tão grandes. Mas espere, por que a nossa Terra é tão pequena enquanto os outros planetas são enormes? Eles simplesmente continuam crescendo ou param em algum momento? Quanto mais massa você adicionar, mais compressão você terá. À medida que os planetas se tornam mais massivos, a compressão gravitacional aumenta. Eles param de crescer quando sua massa atinge cerca de 1,7 vezes a de Júpiter, ou 540 massas da Terra. Depois disso, adicionar mais massa a um planeta o tornará menor, porque a compressão se torna mais forte. Em outras palavras, nosso pequeno experimento mental é impossível.
Vamos combinar. Quando se trata de estrelas, nosso Sol é, na verdade, bem sem graça. Não há nada de incomum nele. Existem milhões de anãs amarelas parecidas no universo. E ainda assim, nós o amamos. Afinal, é a única estrela que temos e nos dá vida. Porém, nem sempre foi assim. Era uma vez a irmã gêmea do Sol. E possivelmente ela era do mal. O que aconteceu com ela? Bem, vamos descobrir. Isso aqui é uma nuvem molecular gigante, também chamada de nebulosas escuras, onde existem muitos aglomerados interestelares cheios de gás, poeira e montes de estrelas. Essas nuvens não têm limites claros e geralmente assumem formas estranhas e malucas. Você pode até ver alguma delas a olho nu. Olhe para o céu limpo à noite. Elas parecem manchas escuras por toda a brilhante Via Láctea. E é exatamente aqui que nosso Sol nasceu, há cerca de 4,5 bilhões de anos. O astro-rei se originou de uma dessas nuvens moleculares. Há bilhões de anos, ondas de energia passaram por aqui, coletaram todo esse material e comprimiram esses aglomerados em núcleos densos. Foi quando uma protoestrela nasceu. Essa jovem era uma bola de hidrogênio morno e hélio. Então, milhões de anos depois, a temperatura e a pressão dentro da bola aumentaram. Como resultado, nasceu uma estrela, o Sol. Mas nem tudo nessa nuvem molecular se transformou nele. Os materiais restantes começaram a girar em torno da nova estrela. E como você deve ter adivinhado, eles gradualmente se transformaram em planetas, incluindo a nossa Terra. Foi assim que nosso sistema solar se formou. Porém, é bem possível que essa não seja toda a história. E que, ao mesmo tempo, com a nossa estrela, tenha nascido outra, a gêmea perdida do Sol. Feita dos mesmos materiais sob as mesmas condições. E por que achamos que ela existe? Recentemente, os pesquisadores lançaram alguns modelos estatísticos para descobrir mais sobre o nascimento das estrelas. Esses modelos mostraram que muitas estrelas não surgem individualmente, mas em aglomerados, ou com pelo menos uma irmã. Após mais pesquisas, os cientistas confirmaram que sim, a maioria das estrelas formadas dentro de nuvens moleculares nasce com uma companheira. Às vezes, elas ficam juntas. Por exemplo, uma pequena estrela gira em torno de uma grande. Elas podem até formar sistemas estelares duplos, triplos e outros. E às vezes, seus caminhos podem divergir para sempre. Isso provavelmente tenha acontecido com o nosso Sol. Ele pode ter tido uma irmã também. Talvez não só uma, mas um grupo de irmãos e irmãs. E uma gêmea maior com uma massa semelhante e outras características. Mas se for esse o caso, onde está você, nossa gêmea perdida? Bem, temos uma hipótese. Segundo ela, essa gêmea pode não ser tão boa quanto parece. Na década de 1980, os cientistas começaram a notar certo padrão na história da Terra. Aproximadamente a cada 27 milhões de anos, mais ou menos, ocorreram extinções em larga escala em nosso planeta. Bem estranho, né? A cada 27 milhões de anos na história da Terra, ocorreu algum tipo de catástrofe que mudou sua biosfera para sempre. Como se algo causasse essas catástrofes de modo programado e ciclicamente. Então, o astrônomo Richard Muller sugeriu que poderia haver algo que causou esses eventos. Um certo corpo celeste. Segundo ele, poderia ser uma estrela anã que não conseguimos ver por causa de sua pouca luminosidade. Ela pode estar localizada a cerca de 1 ano-luz e meio de distância de nós. Essa estrela gira em torno do Sol em uma órbita enorme e leva aproximadamente 27 milhões de anos para terminar seu trajeto. E, quando chega mais perto do Sol, começa a causar um caos total. Ao se aproximar de nós, essa encrenqueira muda as trajetórias dos cometas na nuvem de Oort ou no cinturão de Kuiper. Como resultado, todos começam a correr em nossa direção. Em seguida, colidem com a Terra e causam extinções em massa, assim como é que aconteceu com os dinossauros. A estrela hipotética foi chamada de Nêmesis, que é o nome da antiga divindade grega da retribuição. Por que ela está se vingando de nós? Não temos ideia. Talvez não tenha gostado do fato de que uma vez o Sol levou quase toda a poeira e o gás de uma nuvem molecular. O Sol virou uma estrela razoavelmente grande e a gêmea permaneceu apagada e pequena. Além disso, no final foi forçada a voar no meio do nada. Qualquer um ficaria irritado com algo assim. Os cientistas apresentaram várias hipóteses sobre o que é a misteriosa Nêmesis. Talvez seja uma anã marrom ou vermelha.
Os restos de uma estrela que esgotou completamente seu combustível? Ou talvez não seja uma estrela, mas um planeta interestelar maior do que Júpiter. Seja o que for, sua existência não é particularmente agradável para nós. No entanto, todas as nossas tentativas de encontrar o culpado falharam, infelizmente. No momento, ainda não encontramos nenhum sinal da Nêmesis. Estudos recentes questionaram a teoria das extinções em massa regulares. Se você examinar mais os registros fósseis, notará que essas catástrofes ocorreram de forma bem aleatória e não em um cronograma claro. Agora, os cientistas duvidam de que Nêmesis possa realmente existir. Eles também dizem que qualquer estrela que se mova em uma órbita semelhante seria muito instável. E é muito improvável que ela pudesse ter sobrevivido por tanto tempo. Mas apesar da falta de evidências claras, Nêmesis se tornou bastante famosa online. Muitos artigos e notícias ainda a mencionam em diferentes contextos. Eles gostam de escrever qualquer acontecimento dramático que ocorra no mundo, como quedas de asteroides, tsunamis, etc., sobre essa estrela misteriosa. Então, agora tudo pode parecer uma típica lenda urbana. Mas não vamos nos esquecer de algo importante. Mesmo que a própria Nêmesis não exista, isso não significa que o Sol não tenha uma gêmea. Em primeiro lugar, tudo o que falamos no início ainda é relevante. A maioria das estrelas não nasce sozinha. A probabilidade de nosso Sol também ter uma irmã ainda é muito alta. Em segundo lugar, pode haver evidências da existência dessa gêmea perdida. E ela provavelmente está em algum lugar na enorme nuvem de Oort, nos limites externos do nosso sistema solar, consistindo em um monte de cometas e outras rochas. Agora, os cientistas acreditam que essa nuvem armazena vários restos e fragmentos de tudo o que restou após o nascimento do nosso sistema solar. É como um enorme museu do nosso passado. Na nuvem de Oort, os cientistas notaram algo interessante. Basicamente, sua região parece ser muito pesada. A aparência real da nuvem de Oort não corresponde aos nossos modelos atuais da formação do sistema solar. Ela é muito pesada porque há alguns resquícios de alguma coisa nela. Então, havia algo no sistema solar do qual ainda não sabíamos. Mas quando os cientistas incluíram um possível segundo Sol em seus cálculos, isso se encaixou perfeitamente. Como uma peça que falta em um quebra-cabeça, a gêmea perdida combina direitinho com a lacuna no peso da nuvem de Oort. Oh yeah! O Sol quase com certeza teve uma irmã gêmea. Mas o que aconteceu com ela? E onde está agora? Infelizmente, é provável que a estrela esteja muito longe. É provável também que, após o nascimento, o Sol e sua irmã, um tipo de Sol, passaram apenas alguns milhões de anos juntos, então tiveram que se separar completamente. Agora, a segunda gêmea pode estar a centenas de anos-luz de distância de nós em qualquer lugar da Via Láctea. E sim, teoricamente poderíamos encontrá-la, mas seria muito difícil. Para fazer isso, precisamos encontrar todas as estrelas semelhantes ao nosso Sol, mais ou menos da mesma idade, em toda a Via Láctea. Mesmo que fizermos uma lista de todas. E depois? Não temos como saber qual delas era realmente a gêmea do Sol. Portanto, a irmã provavelmente continuará perdida e nosso Sol permanecerá para sempre solitário. Que história triste. Mas anime-se. Para nós, acho que é o melhor. Se houvesse 2 sóis, talvez o sistema solar nunca tivesse se tornado o que é agora. Nosso planeta poderia nem existir, o que significa que poderia não haver vida. Portanto, provavelmente devemos ser gratos pelo sacrifício do astro-rei. Por outro lado, nosso pôr do sol seria parecido com o de Tatooine. Legal! Está ficando mais frio a cada minuto. A temperatura cai abaixo de 0 muito rapidamente e, embora não tenha neve, o frio está ficando insuportável. A geada aparece no chão, na grama e nas árvores, e o gelo se forma nos corpos d'água a uma velocidade incrível. As pessoas, tremendo em todo o planeta, levantam os olhos para o céu e não conseguem acreditar no que vem. O Sol ficou 2 vezes menor do que era. Ele agora parece um ponto distante e não será mais capaz de aquecer a Terra. Mas o pior é que há uma rocha enorme em chamas vindo em direção aos espectadores horrorizados. E o impacto com essa coisa, sem dúvida, causará muitos danos. Ok, vamos voltar à nossa realidade objetiva. A Terra está exatamente no melhor ponto do nosso sistema solar. Ela não fica nem muito perto, nem muito longe do Sol.
tornando a temperatura em nosso planeta não apenas tolerável, mas também agradável. Os cientistas costumam chamar Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, de o gêmeo do mal da nossa Terra, pois é tão quente e inóspito que nenhuma vida é possível nele. Claro, existem nuvens espessas na atmosfera dele, e o ácido da chuva e os gases de efeito estufa elevam a temperatura na superfície para números insuportáveis. Mesmo que Vênus não tivesse esses elementos, nada ainda seria capaz de viver lá por causa da proximidade do Sol. Se houvesse água líquida, ela evaporaria muito rapidamente, deixando a vida sem chance de se desenvolver. Por outro lado, Marte, o próximo na fila depois da Terra, está um pouco longe demais da nossa estrela, o que o torna frio e solitário. A temperatura em sua superfície é abaixo de zero e nunca aquece o suficiente para que a água permaneça líquida por muito tempo. Isso sem mencionar a falta de atmosfera no planeta vermelho, o elemento que fornece à Terra ar respirável. Portanto, se nos aproximássemos ou nos afastássemos do Sol, a temperatura aqui aumentaria ou diminuiria, respectivamente. Algumas centenas de quilômetros não fariam muita diferença. Nossa circulação em torno do astro-rei é irregular de qualquer maneira, e constantemente nos aproximamos ou nos afastamos um pouco dele. A distância que importaria é medida em milhões de quilômetros. E sim, assim como mostrei no início deste vídeo, veríamos o Sol muito menor do que agora se fôssemos tão longe. As temperaturas podem não cair no momento exato da mudança, pois ainda haveria algum calor, mas no inverno seguinte, nosso planeta provavelmente permaneceria frio para sempre. Os oceanos seriam cobertos de gelo e o nível geral do mar cairia. E, finalmente, o gelo refletiria mais calor do Sol de volta à atmosfera e ao espaço, não permitindo que a superfície do nosso planeta recebesse o calor necessário. E mais gelo significa menos vapor de água na atmosfera. Esse vapor também captura o calor, criando nuvens. Então, quanto mais frio, menos chuva. O frio e a falta de chuva não permitiriam que nenhuma planta sobrevivesse por muito tempo, de modo que as áreas de paisagem gelada e árida cresceriam rapidamente, deixando intactas apenas as que ficam ao longo das margens dos rios, por um tempo. Depois, os rios também parariam de correr, congelados ou secos por terem perdido suas nascentes, lagos e mares que, claro, também congelariam. Qualquer vida perto deles desapareceria. Primeiro as plantas, e com elas, tudo mais, já que as plantas produzem comida e ar respirável. E com isso, a Terra se tornaria um deserto congelado. Quanto à rocha gigante em chamas que mencionei, era um asteroide vindo do espaço por causa da mudança da órbita terrestre. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, atua como um escudo natural para nós contra as rochas espaciais. Ele tem uma massa enorme e a maioria dos asteroides lançados do espaço é pega pela gravidade dele e cai na superfície do planeta. Não é possível a vida ali e sua superfície é gasosa, então os asteroides tendem a desaparecer sem deixar vestígios. Ainda assim, alguns conseguem passar por Júpiter, então Marte entra em cena. E também contribui para a nossa defesa, mantendo o cinturão de asteroides entre ele e Júpiter no lugar. A massa combinada dos dois planetas cria um campo gravitacional que não permite que os asteroides do cinturão voem em direções aleatórias, atingindo tudo pelo caminho. Se não houvesse Marte entre nós e o cinturão, estaríamos quase tão acostumados com as chuvas de meteoros quanto com as chuvas habituais. Digamos que a Terra substituiu Marte em sua órbita e agora estamos a centenas de milhões de quilômetros mais distantes do Sol. A massa dos dois planetas é mais ou menos parecida, então o cinturão de asteroides ainda está em seu lugar. Porém, as temperaturas ainda cairão e a vida logo será extinta. Mas se Marte ficasse onde está e a Terra simplesmente se afastasse, seria a receita para um desastre. Não há chance para que os planetas orbitem o Sol na mesma velocidade, porque a massa não é igual. Em algum momento, eles colidiriam um com o outro. Levando em conta a velocidade, rachariam e se partiriam, talvez criando outro cinturão de asteroides no nosso sistema solar. Não seria mais esperançoso para nós se a Terra decidisse pular para mais perto do Sol.
Além de a estrela parecer mais uma bola gigante e impiedosa no céu, seu calor derreteria nossas geleiras, fazendo o nível dos mares subir abruptamente. A água inundaria a maior parte dos continentes e mais superfícies seriam cobertas pela água, o que significaria mais absorção de calor. Isso traria mais um aumento na temperatura. Além disso, esses grandes corpos de água evaporariam loucamente, liberando toneladas de vapor de água e dióxido de carbono na atmosfera. O dióxido de carbono é um gás de efeito estufa que absorve calor, assim como o vapor de água. Juntos, eles prenderiam cada vez mais o calor do Sol, formando nuvens espessas e turbulentas no céu, quase como em Vênus, só que sem o ácido. Esse manto espesso de nuvens também contribuiria para aquecer a superfície do nosso planeta. No final, a Terra inteira se aqueceria tanto que a vida na superfície se tornaria insuportável para a maioria. Apenas as criaturas mais resistentes seriam capazes de sobreviver a temperaturas tão altas. Aquelas que habitam nossos desertos, por exemplo. Apesar das chuvas, que não cessariam como no cenário de frio, as plantas ainda teriam dificuldade de se adaptar aos ambientes novos e quentes. As das regiões mais frias do planeta seriam as primeiras a murchar e desaparecer. Depois, as de climas moderados. E, finalmente, as tropicais também não suportariam. E, mais uma vez, a Terra se transformaria em uma bola de rocha estéril, só que desta vez superaquecida em vez de congelada. A distância do nosso planeta até o Sol, nossa inclinação, velocidade de rotação em torno do próprio eixo, a órbita em torno da nossa estrela e até mesmo a presença da Lua. Tudo isso é crucial para a existência da vida aqui. Por exemplo, se a Terra não estivesse inclinada em relação ao Sol, seria insuportavelmente quente no Equador e incrivelmente fria nos polos. As estações também não mudariam, dividindo o nosso mundo em faixas de verão e inverno sem fim. Ele é aquecido uniformemente de todos os lados com a inclinação e rotação atuais, como se fosse um churrasco. E se vira para o Sol, com um lado para se aquecer, enquanto o outro esfria durante a noite. Se não houvesse mudança de noite e dia, provavelmente só viveríamos em algumas áreas, onde haveria um crepúsculo constante e interminável. Imagine nossa vida sem aqueles belos amanheceres e entardeceres. Talvez seja melhor deixar tudo como está, né?